Mas a virada cultural demorou mais de 10 anos, né? Pra começar a sair do centro de São Paulo. Do centro, eu digo assim, das regiões centrais. O que era na prática a virada cultural? A virada cultural era, na prática, um espetáculo de graça pra quem é rico e mora bem. Pra mim, cara, quando você pega esses artistas mequetrefes, né, que ficam se sustentando através de show em prefeitura, etc., você tinha que acabar com isso. E você tinha que pulverizar pra projetos que têm, inclusive, uma vida longa na periferia. E aí, né, na esteira da esquerda... Não é mesmo? Nós temos ele, o ungido da esquerda, assim como... Você sabe que existem alguns... Da mesma forma que na direita existem alguns pilares que as pessoas se apoiam como nomes de extrema credibilidade, tipo Nicolas, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Ordenanza e Bragança, qualquer outro que eles sempre falam, Deltan Dallagnol, né? Que são esses nomes são incontestáveis. Na esquerda você também tem esses, né? O maior de todos é o Caetano Veloso, né? E através da autorização de Caetano Veloso, você tem ali um hall de nomes que você pode apoiar a sua mão e falar assim, não, aqui é só falar que essa pessoa acha isso também e tá tudo certo. Um deles é o senhor Wagner Moura. O que o Wagner Moura falou, meu, você é louco, Wagner Moura tá louco. Puta, meu. Wagner Moura, o que ele falar, tá falado, meu. Boné do MST, tá ligado? O cara é muito consciente. Cara é bravo. Né? Vamos ver o que ele falou aí, vamos lá. Um filme é sempre importante em qualquer momento, né? Em qualquer momento. A cultura é sempre importante. E como eu disse ali, meio de improviso, mas é o que eu sinto, como é importante você viver num país que o presidente gosta de cultura, um país que respeita a sua cultura. Pausa aqui, que acha pausa aqui. Não, vamos ver até o final, vai. O momento do país é muito bonito. Tchau. Um presidente que gosta de cultura, Wagner Moura. O cara não sabe ler, velho. O cara inventa um monte de número. Entendeu? Um presidente que gosta de cultura. Você tá tirando, velho. Você tá tirando. Eu vou te falar que cultura que o Lula gosta. O Lula gosta da cultura de artistas que ficam lambendo as suas bolas. É isso. Você acha que se, por exemplo, um filme que também é cultura, né? Como, por exemplo, Não Vai Ter Golpe, né? Fosse concorrer ao Oscar, o Lula ele ia reconhecer a importância desse filme, né? Você acha que, sei lá, filmes como... Pra aquela bosta lá, daquele Oswaldo Eustáquio lá. Não é Oswaldo Eustáquio, como é o nome dele? O outro lá, o... Josias Teófilo, né? Ele teve um problema no Nordeste uma vez com o filme dele. Vê se o presidente Lula foi lá se importar com a diversidade na cultura. Não, cara. O Lula, ele gosta muito da cultura de artistas que ficam submetidos à agenda ideológica do presidente. E é uma coisa muito ridícula, porque, historicamente, a cultura, ela tem de ser disruptiva, questionadora, ela tem de ser antissistêmica, ela tem de ser... a cultura, ela tá muito ligada à contracultura, né? As melhores expressões culturais, geralmente, são aquelas que elas são de contracultura. Elas são aquela vamos nadar contra a maré. E vocês são artistas que vocês se ajoelharam para o governo. Vocês viraram porta-vozes de uma agenda de um banqueiro, que é o Walter Salles. Vocês são isso, no fim do dia vocês são isso, né? E o Wagner Moura, cara, assim, ele vem com esse ar de intelectual. Eu gosto muito que quando o Wagner Moura vai falar alguma coisa muito pseudo-inteligente, ele dá aquelas micro-piscadelas, né? Esse cara, veja, né? Então, cara... O que você quer falar de cultura, cara? Esses dias você tava com o bonezinho do MST. O Stélio do MST falou que ele ia colocar fogo no país se o impeachment da Dilma acontecesse. Né? Que espécie de cultura é essa? Né? Que, aliás, eu vou te contar uma coisa também que vocês não sabem. Como é que funciona uma Secretaria Municipal de Cultura? Geralmente funciona assim. Você tem um conselho, né? Isso eu tô falando de prefeituras grandes, tá? Pequeno, geralmente, é o secretário de Cultura. O secretário de Cultura define tudo. Agora, quando você tem uma cidade grande, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., você tem um conselho de cultura daquela cidade. Este conselho de cultura é quem aprova ou desaprova os projetos que vão ser incentivados e mais, eles têm às vezes papel definidor na quantidade de orçamento que vai para cada projeto. Um dos projetos que eu tinha quando eu era candidato a prefeito, e isso pode ser feito via resolução, isso não precisa nem passar na Câmara, é você passar uma lei onde nenhum projeto possa ter mais de 30% do valor total da Secretaria de Cultura. Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, pegar uma cidade no Nordeste e colocar, né, um show do Gustavo Lima que custa 400% de toda a verba de cultura daquela cidade. Você não pode pegar a verba de cultura inteira, multiplicar por 4, quer dizer, pegar mais verba do que aquela secretaria tem e contratar um show. Você não pode fazer isso, né? Aqui em São Paulo nós já tivemos casos de um projeto pegar 80% da verba de cultura, né, daquele ano. Isso é um absurdo. Então, um dos projetos de resolução é o seguinte: você não pode ter mais de 30% da participação total, porque você não pode monopolizar a cultura. Passo 2. Você não pode, meu irmão, ter membros do conselho que são
partes de um projeto que vai ser aprovado. É óbvio. Se eu sou membro de um conselho e eu sou do MBL, eu não posso aprovar ou reprovar um projeto do MBL para receber recurso público, porque é óbvio que eu vou votar sim. Então você tem que ter o seguinte, membro de conselho não vai fazer parte de projeto cultural. Ou se fizer parte de projeto cultural, não vai ser membro do conselho. Pergunta se as esquerdas apoiam esse tipo de projeto. Não apoiam, cara. Não apoiam esse tipo de projeto. Você quer ver outra coisa que é outro absurdo aqui no Brasil? A gente tem um negócio chamado virada cultural. Hoje a virada cultural deu uma melhorada em termos de acúmulo de dinheiro, porque as pessoas começaram a denunciar. Mas a virada cultural surgiu, se não me engano, 2005, eu não vou lembrar agora, mas a virada cultural demorou mais de 10 anos, né, para começar a sair do centro de São Paulo. Do centro, eu digo assim, das regiões centrais. O que era na prática a virada cultural? A virada cultural era, na prática, um espetáculo de graça para quem é rico e mora bem. O cara que mora na periferia, ele simplesmente não tinha acesso a isso. Né? O cara não podia ir 3 horas da manhã porque não tinha nem segurança pra isso, pra se transportar até um lugar onde ia ter um show e voltar pra casa. Não, isso não existia. Então, pra mim, cara, quando você pega esses artistas mequetrefes, né, que ficam se sustentando através de show em prefeitura, etc., você tinha que acabar com isso. E você tinha que pulverizar pra projetos que têm, inclusive, uma vida longa na periferia. Você pega um projeto de cultura, né, um projeto de teatro. Irmão, você tá onde? Ó, eu tô aqui na comunidade, não sei das quantas. Então, você vai ter um incentivo durante 6 meses pra você continuar com o seu projeto, descobrindo novos atores, descobrindo novos cenógrafos, fazendo peças de teatro, beleza, legal. Olha, eu tenho um espetáculo de dança não sei aonde. E eu tenho muita propriedade de falar isso, porque é o seguinte, primeiro que eu tive banda, e eu tentei entrar no circuito cultural brasileiro. Tá? Primeiro que assim, não tem demanda pra isso, e segundo que todo incentivo público é dominado pelas esquerdas. Segundo que a minha primeira namorada, ela era bailarina, né, de balé contemporâneo, que é uma coisa muito louca, né, assim, eu pessoalmente não gostava nem um pouco, mas enfim, tem quem goste. E ela tentava, ela tinha ela fazia parte de uma companhia de dança que era bem cultuada, assim, era bem tradicionalzinha, e ela tentava de qualquer jeito se apresentar no Centro Cultural São Paulo, no CCSP. Não dava, velho, puta máfia do caramba. Né? Por um lado é uma maravilha você assistir espetáculo às vezes por R$2,50, R$3, R$5. Só que quando você vai ver os grupos que participavam daquilo, isso eu tô falando de 2007, por aí, eram sempre os mesmos grupos. Você não tinha diversidade naquilo. Então, um idiota como esse falando de cultura, cara, assim, novamente, fala, mesmo ele sendo um produtor de cultura e é um grande ator, o Wagner Moura, é um cara que não sabe do que tá falando. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.